Dia quinto ano, tudo bem com vocês? Iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Espero que todos estejam bem. Nós hoje, na nossa aula de texto, nós vamos estudar o gênero post de rede social. Só que antes, a tia quer estar compartilhando com vocês uma reflexão. O título dessa reflexão é A Pedra. Então vamos ter muita atenção para que vocês entendam o que é que traz de ensinamento para nós, certo? De reflexão. Então, em um certo lugar existia lá um reino e, claro, existia um rei. Esse rei, ele resolveu certo dia colocar uma enorme pedra no meio do caminho, né? É claro, onde as pessoas passavam, para ver a reação das pessoas. Então, foi colocado lá a pedra, ficou escondido e passavam viajantes iam, viajantes e voltavam e tudo mais. E o rei estava lá, escondido, observando a reação. Então, os viajantes, no lugar de estar retirando aquela pedra do meio do caminho, né? Não, eles faziam o quê? Desviavam da enorme pedra, para não retirar ela dali. Né? Era um obstáculo no meio do caminho, né? Mas acabavam desviando da pedra. E assim foi passando viajantes e mais viajantes, até que passou um camponês. E o camponês olhou para a enorme pedra, desceu de seu cavalo e foi retirá-la. E suando, né? E muita força para retirar, até que conseguiu retirar aquela pedra, aquela enorme pedra. E debaixo, lá no local onde ela estava, tinha um saco. Dentro desse saco ele foi abrir, claro, para olhar, tinha muitas moedas. E também um bilhete. Então, claro, ele foi abrir o bilhete, né, para ver o que estava escrito. E dizia nesse bilhete o quê? Que os obstáculos nos dão a oportunidade de grandes vitórias. E ele ficou lendo, ficou sem entender. Sim, as moedas são suas. E ele ficou ali sem entender, mas aí como o que dizia no bilhete, então ele seguiu viagem, né? Pegou o saco e subiu no seu cavalo e seguiu viagem. E o rei ficou ali observando. Então, essa frasezinha que traz, né, esse bilhete, nessa historinha, os obstáculos são grandes oportunidades para a vitória, né? Quer dizer o quê? Muitas vezes os obstáculos, eles servem para que nós possamos nos tornar o que? Mais fortes, né? Quando a gente consegue vencer eles. Como, por exemplo, se eu tenho dificuldade em tal conteúdo, eu vou fazer atividade, eu achei muito difícil, eu não vou pesquisar, eu não vou atrás de outras fontes de pesquisa, eu vou deixar de fazer. Isso para mim está sendo um obstáculo, eu não estou indo atrás de quê? De contornar a situação. Então, nós temos que fazer por onde os obstáculos, as coisas difíceis, as dificuldades, fazer por onde elas sejam resolvidas, né? Sermos fortes, pedir ajuda a Deus, né? Para que nós possamos resolver aquela situação. Assim como que a gente está vivenciando ultimamente, nessa pandemia, a gente tem que ser forte, pedir a Deus fé, né? Que Deus nos ajude, que a gente seja forte para que tudo isso a gente possa estar vencendo, mesmo sendo a dificuldade, mas que a gente possa estar fazendo, claro, a nossa parte em casa e com a ajuda de Deus, né, que tudo fique bem e que a gente tenha essa fé, né? Então, é isso que, quando eu li essa história, eu lembrei justamente das dificuldades, né, que nós enfrentamos. Claro, vocês ainda são de uma faixa etária ainda que não tem tantas dificuldades, né? Porém, nos estudos, por exemplo, quando surgir, não desistir, né? Ir atrás de resolver aquela situação, certo? Que seja de reflexão para nós durante este dia e toda essa semana. Então, o nosso conteúdo, gênero post de rede social, onde é que a gente vai encontrar ele? Ele vai ser veiculado na internet. É um texto veiculado na internet. Como assim veiculado? Ele é postado, ele é publicado na internet. Onde quem publicou, quem fez esse texto, vai ter o perfilzinho da pessoa, certo? Vai ter o texto dele sobre o quê? São os mais variados assuntos. Pode ser, como a gente tem no nosso livro na página 21, sobre uma experiência de uma viagem, sobre um filme que foi lançado, que assistiu, que gostou, e assim por diante.
A tia pesquisou para vocês, para além do nosso livro, a gente vê também na internet, um exemplo de um post que é do Gilberto Gil, que a gente vê aqui que tem o que? O perfil, que tem o texto, e nós temos abaixo também para nós escrevermos, para nós comentarmos o que nós achamos do que ele escreveu. Ele aí falou, Gilberto Gil, que é um grande compositor da MPB, né? Também foi secretário da Cultura do nosso país. Ele publicou sobre o preconceito. O que ele acha do preconceito. Aí logo abaixo o leitor tem a oportunidade de comentar também, escrever o seu comentário. Vocês viram aí que tinha foto de perfil, que tinha o texto. Também pode ter no post também emojis, pode ter também hashtags também. Tudo isso é o que compõe a estrutura do gênero textual post de rede social. No nosso livro, nós temos o nosso post na página 21, que nós temos aí o perfil da pessoa, nós temos a imagem, o texto, que foi a experiência que ele fez, a viagem dele para o Uruguai. Aí ele vai falar sobre a experiência que ele teve do turismo gastronômico, né, relacionado às comidas típicas de lá, que ele experimentou, ele até relata no post dele que ele experimentou o pucheiro. Que o pucheiro é um tipo de sopa lá do Uruguai, né? Aí ele vai comentar tudo, assim, as experiências que ele teve e tudo mais. Aí tem essas partezinhas azul que é o hashtag, né? Se quisesse ter colocado emoji que ele tinha colocado também. Então isso é um exemplo de post de rede social, que ele é publicado na internet, são os mais variados assuntos, né? A pessoa pode comentar, escrever, publicar, e nós leitores podemos comentar abaixo, né? A partezinha que tem do nosso comentário. A atividade que vocês vão fazer vai ser na página 22. Cuidado, não é a interpretação escrita, porque a interpretação escrita é só não é a interpretação oral, não é, porque a interpretação oral é a parte que nós vamos usar a oralidade, falar, né? Se nós estivéssemos em sala, a gente iria comentar. Então, se tivesse foto, assim, ilustraçãozinha do caderninho, fotinha do caderninho na questão, a gente iria fazer no caderno. Porém, é oral, então a gente não vai fazer nada. A gente vai fazer a interpretação escrita, que são 8 questões. A última questão, que é a 8, vocês vão colocar a resposta no caderno, então tem a fotinha do caderno, certo? São essas 8 questões que vocês vão fazer. Muita atenção, lê o post antes de responder as questões, certo? E depois a tia volta com a correção, certo? Vamos lá?